Wenders, você acha possível trazer a nossa realidade para as aulas de língua inglesa? A nossa realidade já está em sala de aula, né? Assim, o que a gente precisa fazer é pensar como explorar isso a favor do aluno. Acho que primeiramente você tem de pensar que nossa realidade são os alunos. Então eles já trazem muitas coisas, muita informação, muitas vivências. Então como é que a gente poderia produzir material em inglês sobre isso? Como é que eles poderiam inclusive produzir material em inglês sobre isso? Aí tem duas coisas, né? A gente pode pensar o seguinte, não, para a gente ensinar inglês a gente precisa trazer material pronto. E aí nesse material a língua inglesa vai aparecendo e a gente vai trabalhando a língua. Tudo bem, a gente pode trazer material de outras culturas, mas o que a gente deve fazer sempre é ajudar o aluno a produzir e ler material dele, ou sobre ele, ou sobre a realidade dele. A realidade dele pode, como eu falei antes, pode ser a comunidade, pode ser uma localidade, pode ser a família, pode ser sua cidade, pode ser seu país. Então assim, a gente pode fazer isso e deve, por que não? Com a internet, inclusive, você tem coisa assim, você pode aproveitar a Wikipedia, por exemplo, que você tem textos em inglês sobre Salvador, sobre bairros de Salvador, sobre comunidades no interior da Bahia. Ontem, por exemplo, eu estava lendo em inglês sobre Camamu. Então, assim, por que não usar esse texto em sala de aula? Por que eu vou pegar um texto sobre New York somente? Ou por que eu vou pegar um texto sobre London? Vou pegar um texto aqui sobre Conceição de Feira. Tem lá um texto em inglês sobre Conceição de Feira. Então, você pode aproveitar. E aí, você, além de aproveitar produções sobre coisas locais, você pode incentivar os alunos também a produzirem, né? E ficar tranquilo sobre essa produção, não ter uma expectativa que a produção deva encaixar certinho em todos os aspectos gramaticais, por exemplo. Claro que a gente quer que o aluno aprenda e aprenda bem, mas você pode ficar tranquilo e dar tempo para que ele aprenda bem. E logo no início ele pode produzir texto sobre ele, texto sobre a família dele, texto sobre a comunidade dele, texto sobre o que ele quer fazer no futuro, coisas que o perturbam no presente, por que não? E isso, e vários outros textos. A gente tem muita gente produzindo material no YouTube. Então assim, você pode aproveitar, tem gente lá falando inglês sobre coisas do Brasil. Então vamos pegar esses textos, tanto falados ou escritos, que falam do Brasil e usar. A gente, há algum tempo atrás, 20 anos, 15 anos, 10 anos, a gente ficou muito dependente do material produzido por publishers de outros países, né? Claro que sempre com uma colaboração de brasileiros e tal, mas aí você tem livro que trazia muito a cultura americana ou britânica como o fio condutor ali da aula, né? Então, assim, o fio condutor não precisa, os textos não precisam estar escritos sobre essas realidades, pode ser sobre a nossa realidade. Uma coisa que eu acho que a gente tem de pensar mesmo é como tornar o inglês algo mais permeável no dia a dia, assim, na escola. E claro, fazendo a ponte para o dia a dia dos alunos, que às vezes eles já têm o inglês como algo bem recorrente. Aqueles que se envolvem hoje com jogos, por exemplo. Minha filha tem 11 anos, todo dia a primeira coisa que ela faz quando acorda é correr pro celular e ligar um jogo lá, não sei o que, Fire, que mata todo mundo, não sei o que, tal, é um horror. Mas eu falei com ela, você vai jogar esse jogo, agora você vai jogar em inglês. Aí lá meu pai reclama, não sei o que, mas vai em inglês. Então assim, a gente conhece vários alunos que aprenderam com jogos, vários alunos que aprenderam inglês com seriado. Então assim, esse lado fora da escola já acontece. A gente tem que fazer essa ponte, explorar isso aí e tal. E na escola tentar permear o máximo possível, trazer o inglês para o dia a dia. Porque esse negócio de ter uma carga horária, 2 encontros semanais, 50 minutos, isso se perde, é uma gotinha no oceano, isso se perde. Então a gente precisa rever, eu acho que é sério, a gente precisa rever essa questão de distribuição da carga horária. E uma coisa que eu quero falar antes de a gente terminar é o seguinte, se a gente quer ensinar alguma coisa, e se for decidido que a gente quer ensinar alguma coisa, a gente tem que pensar em o que leva ao ensino dessa coisa. What we do has to be conducive to learning. O que a gente faz tem que conduzir ao aprendizado. Então, assim, se a gente decidiu, seja qual for a razão, se a gente decidiu ensinar inglês, a gente tem que criar um ambiente que conduza ao aprendizado da língua inglesa.
Se você resolveu que matemática é importante, você vai criar um ambiente que vai conduzir à aprendizagem de matemática. Se vire. Então, assim, a gente tem que levar primeiro os resultados. A gente vai ensinar inglês. Então, assim, a gente tem de ter esse ambiente conducive to learning. Ou então, se não foi uma decisão ensinar inglês, então vamos criar um ambiente, vamos criar uma rotina, vamos criar uma estrutura que tudo possa conduzir ao aprendizado do que a gente resolveu ensinar. Seja qual for a razão por que foi escolhido. A gente escolheu ensinar história, biologia, inglês. Então pronto, vamos organizar esse ambiente para que isso ocorra. E não para que isso esteja como algo a acontecer sem acontecer. Vamos organizar as coisas e o ambiente para que isso ocorra. É isso. Este foi mais um Rede em Movimento. Até a próxima.